A senadora Selma Arruda, que foi a primeira colocada na disputa para o Senado da República, ela precisa dar explicações menos emocionais para as trapalhadas que fez com a sua conta de campanha e com os recursos que ela recebeu. Ela fez uma declaração que criou um verdadeiro frisson. Ela fez uma acusação de chantagem e de extorsão ao Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, o que é extorsão? Que membros do Tribunal Regional Eleitoral estariam lhe pedindo favores ou dinheiro para que ela fosse absolvida nesse processo das contas. O desembargador Pedro Sakamoto reagiu à altura. Ela precisa dar nomes aos bois. O desembargador Márcio Vidal reagiu à altura. Se ela não provar o que disse contra o Tribunal Regional Eleitoral, é ela que vai ser punida. E criou esse clima de constrangimento. Num outro momento, o que mostra que ela não está muito equilibrada nas suas respostas, ela culpa a imprensa pela situação dela. Como se a imprensa fosse responsável por ela ter contratado o Brasinha, por ter pago 1.300.000 para o Brasinha, por ter gasto dinheiro antes do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral e comprovadamente pago o Brasinha, que é o diretor proprietário da Gênios, que foi contratado para fazer o marketing da campanha antes do período eleitoral. Isso tudo está lá no processo. Isso tudo está provado no processo. Ela não pode querer criar um fato agora para desviar essa atenção. E se ela tem nomes de pessoas que tentaram fazer extorsão, ela deveria ter denunciado no dia que o cara foi lá fazer extorsão. Porque no direito tem uma questão que fala que é prevaricar. É você tomar conhecimento de um crime e não denunciar. Aí você prevarica. É o que a Selma anuncia que pode ter feito. Então, a denúncia da Selma tem que ser apurada, mas a questão da situação jurídica da Selma tem que ser apurada. O Tribunal Regional Eleitoral não pode ficar medroso, medrado, com o rabo entre as pernas, em função das declarações da juíza Selma Arruda. Ela é maior de idade, é suficientemente madura, é ex-juíza da 7ª Vara Criminal e, portanto, sabe o que está falando. Está no pleno gozo das suas faculdades mentais. E sabe por que está falando. Vamos esperar que não vire pizza essa questão da Selma Arruda e nem que o Poder Judiciário estabeleça um manto de proteção sobre ela pelo fato dela ser ex-juíza. Por enquanto, a manifestação dela deve ser caracterizada como jus esperneandi. É o direito de espernear diante de uma situação muito difícil de explicar. Tão difícil que ela não aceita dar entrevista. Ela prefere falar apenas na sua rede social, onde fala ela para ela mesma, sem nenhuma interferência de absolutamente ninguém. Selma Arruda teve mais de 600.000 votos para senadora da República. Ela está devendo explicações. Entrou ou não pela porta dos fundos? É preciso explicar isso. Não tem problema nenhum em explicar isso. Outra situação que aconteceu no final de semana é que José Antônio Borges venceu a eleição para ser o Procurador-Geral de Justiça por um voto. Um voto. Disputa acirradíssima e ele acabou vencendo a eleição por um voto.
E o procurador de justiça Mauro Curvo, que é o procurador-geral, ele, no mínimo, está submetido a um constrangimento, porque a esposa dele, na certa preocupada e emotiva pelo envolvimento que ela própria fez na campanha, ela estabeleceu o seguinte: ela publicou na rede social, a esposa do procurador Mauro Curvo: os cretinos merecem o líder que escolhem. Desta vez o mal prevaleceu, referindo-se à eleição do Ministério Público. O próprio Mauro Curvo, num gesto elegante, reconheceu a derrota e recomendou ao governador eleito Mauro Mendes que indique o mais votado. O governador eleito Mauro Mendes já havia assumido compromisso com a categoria, que quem ganhasse a eleição seria indicado procurador-geral. Ora, eleição é assim mesmo. Tem eleição que você ganha, tem eleição que você perde. Parabéns ao José Antônio Borges, que ganhou a eleição. Parabéns ao Mauro Curvo pela elegância de recomendar ao governador eleito Mauro Mendes para indicar o mais votado. E compreende-se, né, a questão emocional da esposa do Mauro Curvo, que falou que o mal venceu o bem. Eu não acredito que tem tanta gente assim do mal no Ministério Público para formar uma maioria na instituição. A própria declaração da esposa do Mauro Curvo coloca ele pior na fita do que o próprio resultado eleitoral. No resultado eleitoral ele perdeu por 1 voto. Ao considerar que o mal venceu o bem, com certeza hoje a situação do Mauro Curvo é mais frágil dentro da instituição Ministério Público. É isso.